banquete a todos os cortesões e a seus servos, no pátio do jardim, junto ao palácio. Por sua parte, a rainha Vashti ofereceu o banquete das mulheres no palácio do rei Assuero. No 7º dia, o rei, cujo coração estava alegre pelo vinho, ordenou que trouxessem à sua presença a rainha Vashti com diadema real. Majestade, o rei deseja sua presença. Diga ao rei que eu não irei. Com a recusa de Vashti, o rei muito se enfureceu e acendeu nele sua ira. Então perguntou o rei aos sábios o que, segundo a lei, se devia fazer a rainha Vashti por não ter obedecido ao mandado. Orientaram o rei a publicar um decreto real, no qual Vashti não poderia aparecer em sua presença e que ele conferisse o título de rainha a outra mais digna. Quem ele pensa que é? O rei enviou pessoas a todas as províncias de seu reino para reunir todas as jovens, virgens de belo aspecto, e trazê-las a Susa, ao além, sob a vigilância de Hegai, eunuco do rei, que era encarregado das mulheres. Uma dessas era Esther. Presta atenção, Esther. Não diga a ninguém nada sobre sua raça nem sua família. Sim, Mardoqueu, não contarei a ninguém nada sobre Mardoqueu era o tutor de Esther, filha de seu tio, órfã de pai e mãe. A moça era de belo porte e agradável de aspecto. Na morte de seus pais, Mardoqueu a tinha adotado por filha. A jovem agradou Hegai e ganhou suas graças, tanto que ele lhe apressou em providenciar o tratamento de beleza, onde ficaria durante 12 meses se purificando antes de apresentar-se ao rei. Chegada a hora da apresentação, o rei amou Esther mais que todas as outras e ganhou ela as graças e o favor real mais que todas as demais jovens. Não preciso ver mais nenhuma. Esther será minha rainha. Tanto que o rei colocou sobre sua cabeça o diadema real e a fez rainha no lugar de Vashti. O rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e a seus servos, em honra de Esther. Mardoqueu, que se sentava à porta do palácio, ouviu 2 eunucos, Bigtã e Tares, guardas do rei, que ficavam à entrada, cedendo de ressentimento e tramando levantar a sua mão contra o rei. agora que é o rei para alertá-lo.
reconhecido como certo, os 2 eunucos foram suspensos numa forca. Depois destes acontecimentos, o rei Assuero elevou a dignidade de Amã e lhe deu um lugar acima de todos os grandes que o rodeavam. Os servos do rei, que estavam à sua porta, dobravam e prostravam-se diante de Amã, por ordem expressa do rei. Entretanto, Mardoqueu não queria nem dobrar o joelho, nem prostrar-se. Ao ver a desobediência de Mardoqueu, Amã encheu-se de cólera e procurou um meio de exterminar a nação de Mardoqueu, todos os judeus. Meu rei, há em todas as nações uma província que se nega a honrar as leis reais. Eu te entrego este povo, faze dele o que quiseres. Foram expedidas cartas por correios para todas as províncias do rei, a fim de destruir, matar e exterminar todos os judeus. Quando Mardoqueu soube o que tinha passado, rasgou suas vestes, cobriu-se de saco e percorreu a cidade dando gritos de dor. Senhor, tenha piedade do povo! Senhor, tenha piedade do povo! Senhor, tenha piedade do povo! Veio deste modo até diante da porta do rei, pela qual ninguém tinha o direito de passar com vestes de luto. Vá até Mardoqueu e descubra o que está acontecendo. Então Mardoqueu orientou que levasse até Ester uma cópia do edito publicado em Susa. Essa é uma cópia do edito publicado em Susa para exterminar os judeus. Leva até Ester e peça para que ela interceda ao rei a favor do povo. O coração de Ester ficou temeroso, pois nenhuma pessoa poderia ir até o rei sem o seu consentimento. Então, ela orientou Mardoqueu para reunir todos os judeus de Susa e jejuar sem comer nem beber durante 3 dias e 3 noites. Ela também fez o mesmo com suas criadas. Depois disso, apesar da lei, iria ter com o rei, mesmo sabendo que poderia morrer. Depois de 3 dias e 3 noites, Ester se revestiu dos trajes reais. E se apresentou na câmara do interior do palácio. Logo que o rei viu a rainha no átrio, esta conquistou suas boas graças, de sorte que ele estendeu o cetro que tinha na mão e Ester tocou. Vem, Esther, e que queres? Fosse mesmo a metade do meu reino, eu te daria. Se parecer bem ao rei, venha hoje ao banquete que lhe preparo. Traga a moça.
O rei foi, pois, com Amã ao banquete que Ester tinha preparado. Naquela noite, o rei não pôde conciliar o sono. Mandou que lhe trouxessem o livro dos anais, as crônicas que lhe foram lidas. Achava-se aí consignada a narração da denúncia que tinha feito Mardoqueu dos 2 eunucos do rei que tinham querido levantar a sua mão contra o rei. O rei notou que não havia feito nenhuma honra a Mardoqueu por ter lhe ajudado. Traga a mão aqui. Sim, Mardoqueu. Então o rei ordenou que Amã assim o fizesse a Mardoqueu, o judeu que ficava à porta do palácio, e assim ele o fez. O rei e Amã vieram, pois, ao banquete de Ester no segundo dia. Bebendo vinho, o rei ainda disse a Ester: Qual o seu pedido, rainha Ester? Será atendido. Se desejas, fosse mesmo a metade de meu reino, a obterias. Quem é? De onde está quem maquina tal projeto em seu coração? O opressor, o inimigo é Amã. Amã ficou tomado de terror enquanto o rei deixou o banquete, dirigindo-se ao jardim do palácio, ao passo que Amã permanecia ali, implorando o perdão de Ester, porque via bem que o espírito do rei estava decretada a sua perda. Quando o rei voltou do jardim do palácio para a sala do banquete, viu Amã que se tinha deixado cair sobre o divã de Ester. Como? Quer fazer violência à rainha em minha casa? Em meu palácio? Me perdoe, Leão, me perdoe! A forca de Amã havia preparado para Mardoqueu. Encontra-se na casa de Amã. Que suspendam a mão dela! Não! O opressor dos judeus, e Mardoqueu se apresentou diante do rei, porque Ester tinha manifestado que ele era dela.
Tirando seu anel que tinha retomado de Amã, o rei presenteou Mardoqueu. Esther voltou novamente à presença do rei. Suplico ao rei que destrua as maquinações de Amã contra os judeus. Se parecer bem ao rei, e se lhe parecer justo, e se sou agradável aos seus olhos, que revogue por escrito de Amã, para perder todos os judeus das províncias do rei. Presenteei Esther com a casa de Amã, e fiz perecer este homem por ter levantado a mão contra os judeus. Escrevei, portanto, vós mesmos, em nome do rei, em favor dos judeus, e selai com o selo real, pois tudo aquilo escrito em nome do rei e firmado com seu selo é irrevogável.